Bom, pessoal, a gente chega na primeira situação que causa alteração ou dificuldade respiratória, uma situação bastante corriqueira chamada de síndrome da hiperventilação. Acontece muito com pacientes mais jovens e adultos jovens, que aquele medo do consultório odontológico e do procedimento faz com que a pessoa ela comece a respirar de maneira mais rápida. E aí essa respiração mais ofegante faz com que ela coloque mais oxigênio na corrente sanguínea e tenha menos gás carbônico também por causa dessa taquipneia. Isso vai causar uma situação que a gente chama de alcalose respiratória. Ela pode de início se assemelhar até uma característica de um acidente vascular encefálico, porque o paciente ele começa a sentir o rosto, o lábio dormente, a ponta dos dedos dormente. Ele pode ficar pálido com sudorese, ter aquela sensação de que vai desmaiar e pode realmente desmaiar, perder a consciência. Tá? Então, aquela crise de histerismo que a gente chama, tá? Um paciente ficou tão nervoso, tão ansioso com o tratamento e aí ele teve aquela crise de histerismo e desmaiou, tá? Isso passa um pouquinho pela síndrome de hiperventilação por causa dessa respiração mais ofegante, tá? Aqui é um passo super simples para que a gente possa reverter essa situação, tá? Se acontecer do paciente realmente se desesperar e começar a debater os braços e quiser também tirar a mão do dentista da ação, você pode promover um estímulo doloroso no paciente, tá? Para que ele retome a consciência e realmente saiba que você está sob o controle da situação. Então, nada mais tem a fazer do que acalmar esse paciente, tá? Pedir calma para ele. E aí você vai elevar a cadeira e aí você vai pedir para que o paciente ele coloque as duas mãos sobre o nariz e a boca e respire lentamente. Respire, expire, devagar. Inspire, respire. E aí, qual é a nossa tática para isso? Tá? É fazer com que, nesse movimento, ele consiga equilibrar a alcalose respiratória, que ele tem, então, aí o retorno normal do equilíbrio ácido-base entre oxigênio e gás carbônico na corrente sanguínea. Tá? Então, 5 a 10 minutinhos respirando dessa maneira para que a gente possa reavaliar o nosso paciente. Tá? Então, essa é a maneira mais simples. Outra maneira que a gente tem é utilizar aqueles saquinhos de pão. Você pode pedir para o paciente respirar dentro do saquinho de pão 5 a 10 minutos para tentar acalmá-lo. Tá? Então, é uma tática que a gente usa muito também, no saquinho de pão, para aquele paciente quando a gente faz o bloqueio do alveolar inferior e ele acha que não está conseguindo respirar, porque ele perde a sensibilidade da passagem do ar. Então, o saquinho de pão ele pode ficar ali vedado também sobre o rosto e o paciente vai respirar e vai ver que realmente tem ar entrando e saindo. Tá? Então, para a síndrome de hiperventilação, acalmou o paciente, pediu para ele respirar num saquinho ou colocar as duas mãos para respirar e aí você vai ter o controle da situação. Tá? Essa é uma situação corriqueira de urgência, mas que pode evoluir para uma situação de emergência. Essa síndrome de hiperventilação e a crise de histerismo, em alguns casos, podem fazer com que o paciente desmaie ou evolua até para uma crise convulsiva. Então, é por isso que você tem que identificar rapidamente, tranquilizar, acalmar o paciente, realizar a manobra de maneira correta e aí esperar para que o caso ele seja desfeito da melhor maneira possível, tá? Então, estuda pelo material de apoio que a gente colocou e a gente se encontra na próxima aula.